Olá pessoal, tudo bem? Ótima noite a todos muito bem-vindos. Aqui eu, Joyce Hasselman, trazendo para você as principais notícias no Jornal da Joyce, não só os fatos, gente, porque os fatos certamente, nesse momento, não é o que interessa, estão absolutamente manipulados, mas em especial o que há por trás dos fatos. Então eu vou trazer para você não o fato que é apresentado, mas a notícia de verdade, o que está por trás dos panos, tá, minha gente? Então vai curtindo, vai compartilhando, vai espalhando o vídeo aí, a gente vai falar da principal notícia do dia, né? Que são aí as repercussões todas envolvendo o assassinato da vereadora Marielle, assassinato que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Para você que está ligado na minha página, para você que está inscrito no meu canal, você ficou sabendo de tudo imediatamente num Jornal da Joyce de plantão, né? Quando aconteceu o crime, eu já entrei com a informação da execução que aconteceu ontem à noite, de quais eram os reflexos, de quais eram as possibilidades ali dentro já das investigações, né? O que a polícia já sabia e como é que o PSOL estava usando aí o crime contra essa vereadora Marielle, né, a favor de uma política demagógica, ideológica, né? O pessoal chegando por aqui, fala futura senadora. Obrigada, pessoal, obrigada. A gente vai falar sobre isso. A Cristina, fala senadora. Tudo bem, gente? Obrigada. Obrigada pelo apoio de vocês, né? Por uma coisa que nem aconteceu ainda, é só um convite, mas obrigada. A gente vai falar sobre essa questão em instantes, mas eu quero primeiro mostrar para você o grande desserviço, né, que existe dentro de parte da imprensa brasileira, né, não é todo mundo não, e também de parte, né, dessa politicaiada suja, em especial essa tropa ligada à esquerda. Claro que tem gente que não presta do lado da direita, mas aqui a gente está falando especificamente da esquerda, onde é claro que tem poucas pessoas que prestam, se é que há alguma, a maioria não vale nada. E a gente está vendo a esquerda, em especial o PSOL, sambar em cima de um corpo ainda quente, de uma figura que foi vítima de violência ontem, de uma mulher que foi executada. E foi executada por quê? Ou por quem? Essa é a grande questão. Então o PSOL pegou um evento, que é um crime contra uma figura, para fazer desse evento uma plataforma política. Uma plataforma política contra quem? Uma plataforma política contra homens e mulheres brancos, contra aqueles que eles consideram, né, que são mais afortunados e contra a própria polícia. Parabéns, PSOL! Parabéns, PSOL! A esquerda agradece, o crime organizado agradece, os bandidos agradecem. Tá havendo uma força danada, né, de boa parte da imprensa. Aliás, eu vi hoje, né, Folha de São Paulo, a própria Band News em alguns momentos, né, gente da CBN, tentando levar o caso, né, para o seguinte lado: a polícia é malvada, porque a suspeita é que a polícia militar executou a vereadora, porque a vereadora era uma militante nas comunidades dos Cambau, né, favela, né? Era uma militante nas comunidades a favor de mulheres, negros, pobres, e também denunciava abusos da polícia. E aí a esquerda pegou isso e misturou tudo e fez o seguinte discurso: ela deve ter sido morta, né, como reflexo dessa sociedade machista formada por homens brancos, morta por um policial ou por gente de dentro da PM, porque atuava contra os pobres e oprimidos. Isso é de uma canalice monstruosa. Não foi uma ideologia, não foi o homem branco, não foi a PM que matou a vereadora. Foi alguém, foi um bandido. Ah, Joyce, mas e se o bandido estiver dentro da polícia militar? Então é bandido, não é PM. É bandido. Tem bandido em todo lugar, ou não tem? Tem bandido na política, ou não tem? Tem bandido no jornalismo, ou não tem? Tem bandido no meio empresarial, ou não tem? Também tem bandido dentro da polícia. Mas não é a polícia, é o bandido. Em especial no Rio de Janeiro, onde milícias tomaram parte. E as milícias estão em todos os lugares. Estão infiltradas dentro da polícia,
estão infiltradas dentro do judiciário, estão infiltradas dentro da política. Aliás, dentro da política nem infiltradas são, né? Já é tudo. A política não sobra ninguém no Rio de Janeiro. E aí o PSOL, canalha como usa de um evento triste como esse, que como eu disse ontem, logo que aconteceu o crime, eu fiz uma live pra você, não se deve tripudiar em cima do corpo de ninguém. Essa moça, essa Marielle, independente das posições políticas absolutamente equivocadas, era uma figura, uma mulher, um ser humano. E este ser humano foi atacado. Esta mulher foi morta ontem. E provavelmente foi algo absolutamente pensado e organizado, ou seja, uma execução. Aí vale a pena, né? Tem boatos por aí, vale a pena a polícia de bem, né, gente? A polícia ficar de olho nas facções que dominam ali a parte da Maré, né, do complexo da Maré, na disputa de facções, né, o que tem de gente infiltrada ali dentro, como é que era a relação com essa turma do PSOL. Só uma dica, tá? Vale a pena ficar de olho nas facções que dominavam e dominam o complexo da Maré. Em qual a relação dessa turma do PSOL nesse trabalho, né, destinado à comunidade. Não custa investigar, só pra gente ter certeza do que tá acontecendo. Então, minha gente, eu digo pra você o seguinte, não foi uma instituição que matou a Marielle, foi uma figura. Foi uma figura que pegou uma arma e atirou. Aliás, não foi só a Marielle, né? Matou a Marielle e matou o motorista. O cidadão lá que tava fazendo bico pra sobreviver com a vereadora. Não dá pra respeitar esse tipo de gente nojenta e asquerosa que usa de uma tragédia que foi na vida da Marielle, que já não tá aqui pra contar a história, mas que ficou na vida da família dessa moça. Não dá pra respeitar o PSOL, canalha que pisa em cima de um corpo ainda quente pra fazer política suja. O que eu vi hoje, vamos lá, gente, vamos abrir as manchetes aqui pra vocês verem a mentirada. Ó, manchetes, tá? Vamos lá. Raul Jugman promete união de forças em investigação para descobrir quem é o assassino da vereadora do PSOL. Polícia Civil busca imagens de câmera de segurança para saber quem é o executor. Marielle Franco e motorista são enterrados no Caju. Manifestantes fazem protesto contra a PM. Contra a PM. Já imputando uma culpa à corporação por um crime que foi um bandido que cometeu. E aí, se o bandido faz parte, né, do Comando Vermelho, do outro comando que disputa com o Comando Vermelho, se faz parte das milícias da polícia, isso aí não tem questão, é bandido. Bandido, não interessa onde esteja. Alguém matou essa menina. Quem matou é bandido. Pronto. Agora, colar isso na corporação como estão fazendo? Cariocas fazem vigília na Câmara contra a polícia militar. E aí, fizeram uma manifestação. Tá acontecendo na Paulista ainda. Um monte de gente lá na Paulista, né, com cartazes. Um corpo, eu vi lá um cartaz que era o seguinte, até eu vou ler aqui porque qualquer coisa que se fale, né, nesse Brasil de meu Deus, vira bobagem, né? Vamos lá. Tinha assim, um corpo preto também tomba. O que tem a ver? Meu Deus do céu! Olha o que estão dizendo. Olha o que estão fazendo. Todo mundo é vítima de violência nesse Brasil. Homens, mulheres, crianças, negros, brancos, ricos e pobres. O que estão tentando fazer é uma canalice. Estão lá na Paulista, invadiram a Paulista. Movimento a favor de sei lá o quê, de negro, de gay, de não sei o que lá. Como se a coisa fosse, nesse caso, política, e não é. Não é. É segurança pública. O Rio de Janeiro vive a insegurança pública. Todo mundo tá falando da Marielle, e tem que falar mesmo, mas ninguém tá falando do empresário que foi morto ontem, na mesma hora que a Marielle, também no Rio de Janeiro, por bandidos, e que estava com uma criança de 5 anos, o seu filho, o filho desse empresário, que ficou aos gritos, aos prantos, esperando o socorro chegar, dizendo: mataram meu pai, mataram meu pai, mataram meu pai.
Cadê o secretário da Segurança Pública falando disso, com todo respeito ao Raul Jungmann? Com quem eu tenho uma ótima relação. É um bom homem. Mas forçado por essa mídia imbecil, e é imbecil, canalha, que manipula, agora tá tratando como se fosse um caso absolutamente anormal que aconteceu com a Marielle. Deveria ser um caso normal, mas não é. As pessoas são vítimas da insegurança. As pessoas, todas, brancas, negras, pobres, ricas, homens, mulheres, infelizmente não é privilégio do mais pobre ou do que tem mais melanina na pele passar por questões de mais ou menos violência. Todos nós estamos submetidos a isso. O Rio de Janeiro está submetido a isso. E as autoridades têm que dar uma resposta. Então, eu quero dizer para vocês, eu tenho nojo, asco dessa gente do PSOL que faz esse jogo nojento, desrespeitando o cadáver dessa moça. Que, repito, independente das questões ideológicas de eu achar que ela só pensava bobagem, é um ser humano vítima da violência, mais um. Eu tenho nojo dessa gente do PSOL quando eles usam desse cadáver para fazer política. Eu tenho nojo dessa gente da esquerda e do PSOL quando eles usam desse crime para atacar a instituição polícia militar e não para cobrar que o bandido que matou, seja civil, militar ou escambau, vá para cadeia. Eu tenho nojo dessa gente quando eles fecham os olhos para toda a criminalidade que acontece no Rio de Janeiro e em todo o Brasil e voltam os olhos simplesmente para a distorção de um caso, para tentar transformar isso em comoção social. Eu tenho nojo dessa gente que manipula idiotas úteis que saem por aí com cartazes. Olha, um corpo preto também tomba. Que isso é racismo? Isso é estúpido. Temos que lutar contra o homem violento. Pouco importa se ele é branco, negro, se ele é militar, se ele é civil. Para com isso, gente. Olha a situação a qual o Brasil está submetida. Olha a situação. Você vai aceitar esse tipo de coisa? Toda a imprensa está manipulando os fatos. Só falta agora defenderem a extinção da polícia do Rio de Janeiro. Como se todos fossem os assassinos da Marielle. Imputando a culpa a eles. E vou dizer pra você, a caça às bruxas vai continuar. Vai continuar. Só faltam colocar nas manchetes, PM assassina. Não é isso. Não é isso. Falem, esquerdopatas, doentes, mentirosos, manipuladores, desse homem que foi assassinado. Falem do PM que foi enterrado hoje. Tem aqui na minha fanpage as informações. Falem do PM que foi enterrado hoje. Também vítima de bandidos. Vamos lá. Tenham um mínimo de honestidade intelectual. Vocês não têm, né? Eu sei que não. Vocês não se compadecem com nada nem com ninguém. Vocês não estão fazendo nenhum tipo de manifestação para a Marielle. Nenhum tipo de movimento em homenagem a Marielle. Não. Vocês estão fazendo campanha. Aliás, teve até um Fora Temer. Teve até um Fora Temer. O que tem uma coisa a ver com a outra? Até um Fora Temer teve. O crime organizado agradece todos vocês. O crime organizado diz muito obrigado. PSOL, muito obrigado. Vocês que estão aí manipulando, mentindo, enganando. Vocês que não estão nem aí para a segurança pública. Vocês vão usar isso como bandeira, não vão? Escuta só o que a Joicinha tá falando. Vai ser bandeira contra não só a PM, contra a intervenção federal no Rio de Janeiro. Ah, mas a intervenção não deu certo porque a moça foi executada. Minha gente, é o seguinte. Sejamos francos. A intervenção está só começando. Só começando. A intervenção está só começando. Os crimes, infelizmente, continuam. E têm de ser combatidos.
E eu lamento muito que os ministros desse governo, as autoridades desse governo, também entrem nessa conversinha doentia da esquerda brasileira. Repito, cadê a imprensa falando do empresário de 43 anos que foi executado na frente do filho? Por quê? Ninguém falou dele. Por quê? Ninguém foi ao enterro com manifestações de comoção. Por quê? Ninguém cruzou a Paulista e trancou tudo para fazer manifestação a favor de uma investigação para lamentar a morte desse empresário. Porque ele não era do PSOL, né, gente? Porque ele não era do PSOL. E nesse Brasil é assim. Todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais do que os outros. Todos são iguais dentro do arcabouço jurídico, mas alguns são mais iguais do que os outros. Infelizmente e lamentavelmente. Portanto, é por isso que eu reafirmo com você o meu compromisso de desvendar a informação de fato e trazer para você informação de fato, né? Tem muita gente dizendo, Joyce, saia para senadora, por favor, meu voto é seu. Senadora, meu voto é seu. Parabéns, mulher, senadora, meu voto é seu. Muita gente me pedindo para assumir essa responsabilidade, para assumir esse desafio. Eu ia falar com vocês até sobre isso, mas vou deixar para logo mais, né, para que a gente possa delimitar os assuntos aqui. E eu quero dizer para você, não caia nessa esparrela. A Marielle foi morta, sim. Por um bandido, sim. Por um assassino, sim. Civil ou militar, pouco importa. Aliás, pouco importa não, importa muito. Mas não é uma corporação que tem que pagar. Não é intervenção que tem que ser atacada. Não é a polícia militar que tem que ser atacada. É o bandido. O bandido que apertou o gatilho. E tem que saber quem é esse bandido. E se ele tá ou não ligado a algumas corporações ou algumas facções criminosas. Eu disse aqui que a polícia podia dar uma olhadinha sobre as ligações que há, nesse caso, com o terceiro comando puro e o comando vermelho. Comando vermelho e o terceiro comando puro, lá do Complexo da Maré. O fio da meada tá ali, minha gente. O fio da meada tá ali, minha gente. Por favor, responsabilidade com o Brasil. Por favor, responsabilidade com o Brasil. Eu vou ler algumas participações aqui. Não tem como consertar aí o meu ouvinte fala aqui uma grande bobagem, né? Fala que é um palavrão, não é uma bobagem. Ele diz, olha, não tem como consertar as cacas de vários anos em uma semana. A Rosa diz, Joyce, apesar dos pedidos, não seja senadora não, você está acima disso, sua posição é maior que isso. Eu concordo com você, minha posição é maior que isso sim. Aceitar um desafio como esse não é algo para sair a passeio, é um momento de dedicação de abrir mão de muita coisa, né? E é por isso que não se faz isso sozinha. Para entrar numa guerra como essa, é preciso pensar, repensar e ter um exército. Se não tiver um exército de homens e mulheres de bem, aí, minha gente, é impossível. Não dá para atuar contra a máquina, não dá para atuar contra as malas de dinheiro, não dá para atuar contra isso. Aliás, gente, vamos lá. Eu ia deixar isso para depois, mas vamos seguir aqui em frente. A luzinha tá fraquinha aqui na minha luzinha, mas eu quero falar com você rapidamente sobre esse negócio do convite ao Senado, né? Não é novidade para vocês, eu tenho dividido isso com vocês há algum tempo, que alguns partidos têm me convidado, né? Então, o Partido Novo me convidou, o partido do Álvaro Dias, o próprio Álvaro Dias me convidou, Bolsonaro me convidou, PRB me convidou, e o Bolsonaro, junto com o Francisquinho e o filho dele, me fizeram o convite oficial e público ontem, postaram nas páginas deles, eu também postei nas minhas, e isso tá circulando aí o Brasil e tá gerando o maior zum, né? Por enquanto é um convite, uma convocação, né? Como disse o Bolsonaro, é uma convocação, é um convite. Mas eu digo uma coisa para vocês. Claro que eu respeito a todos que me convidaram, né? Antes disso, outros partidos me convidaram, né? Partidos aí de todo jeito que você pode me imaginar, até os partidos que eu critico muito.
Mas as conversas se afinaram com esses partidos agora mais na reta final. Eu tenho um compromisso com o Brasil, na política, fora da política, em qualquer lugar que eu esteja, porque eu sou um ser político com ou sem mandato, né? E eu tô sendo muito cobrada por integrantes dos movimentos democráticos que ajudaram a derrubar Dilma Rousseff, cobrada por vocês, meus seguidores, cobrada pelos próprios políticos, né? O próprio Bolsonaro me deu uma intimada, ele falou, olha, saia da zona de conforto, né? Saia da zona de conforto. Eu já ouvi isso de algumas outras pessoas. É uma decisão muito difícil. Por que é muito difícil, Joyce? Se você não quer lutar pelo Brasil, eu luto pelo Brasil. Eu luto pelo Brasil o dia todo, o tempo todo. Agora, qual é a diferença, né, dessa aqui que vos fala? Como é que, se eu topar esse negócio, essa guerra de candidatura, como é que vai ser uma candidatura sua, Joyce, se você for candidata a alguma coisa? Minha gente, eu não tenho máquina pública na mão, não. Eu não tenho governo de estado na mão, não. Eu não tenho presidência da república na mão, não. Eu não tô pendurada lá em Senado, Câmara, não. Eu não vou conversar com o empresário pedindo mala de dinheiro. Eu não vou fazer como o pilantra do senadorzinho Aécio Neves, do qual hoje eu tenho um asco absoluto, porque todos fomos enganados pelo Aécio, que ligou pro Joesley e falou assim, amiguinho, ó, põe 2 milhões aí na minha conta, amiguinho, põe 2 milhões aí na minha conta, hein? E aí a gente mata o emissário. Que porcaria é essa? É assim que se faz política no Brasil hoje. E aí, minha gente, pra isso eu digo não. Não e não. Não. A minha decência não está à venda. A minha decência não está, nem nunca esteve à venda. Não tem preço. Então, quando eu recebo convites de partido A, B, C ou D, figura aqui, figura ali, eu tenho que pensar 1 milhão de vezes, sim. Porque para escolher, eu tenho que escolher aqueles que estão dentro de uma mínima reserva moral, dentro de uma mínima reserva de decência. Como é que uma fedelha como eu, não é porque fedelha, né, perto do mausoléu, que é a candidatura ao Senado lá em São Paulo, né, Suplicy, bonzinho, mas é da esquerda, é bonzinho, mas é petista, então não serve pra nada, Suplicy. Aloysio Nunes, comunista, foi motorista do Marighella, tá no PSDB, mas é comunista. Ele é mais de esquerda que o próprio Suplicy. Sei lá, Marta, será que a Marta vai sair? Sei lá, vai fazer um botox novo pra sair? Nem aguenta mais. SCAF. Usando a estrutura da Fiesp. Usando a estrutura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Para fazer campanha. Usando sabe-se lá quanto dinheiro. Figuras ligadas a essa gente aqui, PT, PMDB, PSDB e os cambal. Carregando mala pra lá, mala pra cá de dinheiro. Eu não faço isso, eu não vou fazer. Nunca. Nunca. Não vou sentar a uma mesa para negociar com canalha nenhum. Em hipótese nenhuma. Eu não tenho preço. Eu tenho valor. Valor. Eu não tenho preço. Eu tenho valor. Então, minha gente, só há a possibilidade de eu topar entrar numa guerra como essa se eu tiver um exército comigo. Porque não há dinheiro numa campanha decente. Só há dinheiro numa campanha indecente, imoral, ilegal. Dinheiro que eu tô dizendo é desses milhões. Não há dinheiro numa campanha indecente. A não ser para esses partidões aí que mordem o fundo partidário, o fundo eleitoral, mas para eles isso é pouco, né? Eles querem muito mais. Não é o caso de um partido pequeno. Não há tempo de TV, não há dinheiro, eu não sento no negocio com o empresário. Não dinheiro, né, gente? Não dá para negociar. Ah, não, vamos ouvir um projeto para o Brasil. Isso é outra coisa. Vamos ouvir um projeto para o Brasil. Projeto para o Brasil todo mundo pode mandar. Manda no meu e-mail, é uma beleza, né? Então, como é que se faz? Qual é a possibilidade de fazer uma campanha e entrar numa guerra como essa?
para não ser trucidada é tendo um exército. Quem é o exército, Joyce? Vocês. Eu pus uma pesquisa na minha fanpage e mais de 70% das pessoas que responderam disseram sim, você tem que ser candidata e sim, eu te ajudo na campanha. Te ajudo na campanha de graça. Tem que ser de graça, tá, gente? Tem que ser de graça. Porque se eu entrar nessa, não tem dinheiro público, não. Não tem nhenhenhé, tapinha nas costas, não tem favorzinho pra ninguém, não. É um negócio justo, decente, honesto, moral. Como sou eu, como eu sempre fui. Então, isso tem que ser muito bem pensado e não dá pra tomar uma decisão sozinha, sem vocês. Com o exército, é possível. Sem o exército, não é possível. Então, quantos de vocês estão dispostos a lutar pelo seu estado, pela sua cidade, pelo seu país? É isso que a gente tem que pensar. Muita gente falando aqui, conta comigo, conta comigo, conta comigo. Eu conto sim, conto com vocês. Muito obrigada pelo apoio de todos vocês. E vamos pensar juntos. Eu preciso de você pensando junto comigo pelo Brasil. É isso, minha gente. Beijo no coração de todos. A gente se fala com certeza amanhã. Tchau.